Vamos lá, continuar então com os assuntos aqui do Mundo em Sua Casa. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, olha ele aí de novo, criticou as ações do ministro Alexandre de Moraes, afirmando que elas são nulas e podem garantir a impunidade de malfeitores. Ciro fez essa declaração após a divulgação de conversas que sugerem o uso extraoficial do TSE por Moraes para o inquérito das fake news. Ele acusou Moraes de prolongar indevidamente o inquérito iniciado em 2019, o que, segundo ele, está enfraquecendo o processo e permitindo que mais pessoas sejam incluídas na investigação sem julgamento. Ciro também mencionou que Moraes, ocupando 2 cargos ao mesmo tempo, tomou decisões que, embora apressadas, carecem de legitimidade e enfraquecem a autoridade do judiciário. Ainda sobre este assunto, o perito Eduardo Tagliaferro, ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, negou em depoimento à Polícia Federal ter negociado o vazamento das mensagens publicadas pela Folha de São Paulo. Ele foi preso por violência doméstica em maio de 2023 e teve seu celular apreendido. Tagliaferro afirmou que o aparelho devolvido 6 dias depois estava deslacrado e corrompido e que acabou jogando fora o dispositivo. Tagliaferro e o juiz Ayrton Vieira trocaram mensagens discutindo a necessidade de alterar documentos para satisfazer as exigências de Alexandre de Moraes. Cairo Montelo, 2 temas sobre o mesmo assunto. A atuação do ministro Alexandre de Moraes nesse inquérito sobre as fake news. Primeiro, minha primeira pergunta para você. As ações de Moraes podem levar à impunidade de Bolsonaro e do grupo que o apoia? E um outro questionamento é sobre esse assessor, né, do TSE, e ele acabou vazando as informações, as informações do celular dele acabaram vazando e levando toda essa situação. Você acredita que a Polícia Civil de São Paulo, comandada pelo governo de Tarcísio de Freitas, pode ter contribuído para vazar essas mensagens? Com relação ao Tarcísio, acho muito difícil. A polícia, por si só, em seus inquéritos, né, policiais, ela é bastante independente, quase não há interferência da administração, que eu falo da administração política pública. Acho muito difícil. Vamos lá, com relação ao Ciro, a fala do Ciro. Eu assisti o pronunciamento, né, assisti ali por 2 vezes. O Ciro, de modo geral, ali 70% da fala dele é uma fala coesa. Ele se perde um pouco porque, ao mesmo tempo, ele bate e assopra, né? Ele tenta soprar por vezes nas ilegalidades ali perpetradas pelo ministro Alexandre de Moraes. O que nós temos que entender, você que está nos ouvindo, para tentar tornar um assunto que por vezes é complexo? Eu particularmente nunca vi a mídia tradicional, a Globo, um jornal nacional, nem sei se eu posso mencionar essas empresas, viu? Pode, fica à vontade. Esse Jornal Nacional, nunca vi o Globo Repórter, aquele Profissão Repórter fazendo uma matéria explicando, não, vou te explicar como é que funciona o sistema jurídico. Eu acho que isso ia ser tão rico, vou te explicar como é que funciona o sistema penal brasileiro, processual penal brasileiro, por que existe aquela separação entre Ministério Público, entre investigação policial. Eu acho que isso seria tão enriquecedor e deixaria tão claro para a população brasileira as ilegalidades praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Quando nós falamos que são ilegalidades, quando eu falo que é uma ilegalidade, não é o que eu penso. Não é por um posicionamento ideológico, é pelo o que está na lei. Ponto. Primeiro ponto. Então, qual que é o sistema qual que é o regimento processual penal brasileiro definido em lei? O sistema acusatório. No sistema acusatório nós temos a polícia de forma independente, ato administrativo realizando as suas investigações. Nós temos do outro lado o Ministério Público acusando o possível infrator, o possível criminoso, e de forma independente, totalmente distante, nós temos o judiciário para julgar. Quando nós temos essa separação desses 3 pontos importantes, nós temos como resultado aquilo que nós chamamos de justiça. Sem interferências, sem parcialidades, eu pego e colho. Quando o judiciário ele pega
para investigar, ele precisa seguir ritos, preceitos que estão definidos em lei. O ministro Alexandre de Moraes, ele tem descumprido essa sistemática. É ele que faz o papel da polícia de investigar, ele pede para o assessor dele produzir provas, fala, ó, dá um jeito aí, produz alguma coisa aí, eu preciso justificar e etc. E ele, posteriormente, analisa esses relatórios e ele assina a sentença, totalmente distante do nosso sistema acusatório. Quando nós vemos o Ciro mencionando, né, que são passíveis de anulidade, realmente são. Existe uma infringência a preceitos legais. Porém, a minha única observação é quem que vai poder rever isso? Qual que é o poder revisor do STF? Não existe. Então, eu acho difícil encontrarmos ali alguém para declarar essas nulidades. E essa alegação, Cairo, do Alexandre de Moraes, de que como ele iria sendo que ele era o presidente, como ele iria agir? Sendo que ele era o presidente do TSE naquele momento e o ministro no STF que estava investigando o caso. Ele iria conversar com ele mesmo? Ele alega, qual foi a palavra que ele usou? Ele usou a palavra que seria uma... fugiu a palavra. O que acontece? O ministro Alexandre de Moraes, até pouco tempo, ele estava em duas cadeiras. Ele era o presidente de um inquérito, que é o inquérito do fim do mundo, e ele era presidente do TSE. E ele achava não sei nem que palavra utilizar, ele achava que ele não deveria oficializar a comunicação entre o TSE e o STF. E aí ele utilizava mecanismos informais. Qual que é o problema? Qual que é o problema de não utilizar atos formais, atos legais, que estão estruturados aqui pela norma legal e utilizar aquilo que é informal? Meus amigos, a investigação, o processo, demanda muitas vezes anos, tempo. E como é que eu garanto os acontecimentos? O que aconteceu num processo, o que aconteceu numa investigação, como é que eu vejo o histórico dos acontecimentos? Eu vejo o histórico dos acontecimentos pelos atos que foram formalizados oficialmente. Aquilo que não foi formalizado oficialmente não tem valor, não existe. Então essa é a gravidade, esse é um dos argumentos também do Ciro. Pena de nulidade, né? Não está formalizado, não é oficial, não tem valor. Então ele fala que ele não poderia se... auto-intimar. Não, é porque assim, ó para você ver o que é o excesso de poder. Ele não se vê como alguém que postula, ele representa o TSE, ele representa o STF, mas ele se intitula o próprio tribunal. Eu sou o STF. Eu sou o Tribunal Superior Eleitoral. Olha, você não é, você é um representante. Então, é o TSE que precisa oficiar a Suprema Corte. É a Suprema Corte que precisa oficiar o Tribunal Superior Eleitoral. Não é do Alexandre para o Alexandre. Quem que é Alexandre? Eu estou falando de Suprema Corte, estou falando do Tribunal Superior Eleitoral. É uma linha muito tênue, mas eu acho que vocês conseguiram entender.